salmista, o salmo de hoje é assim: é feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos do perverso, que não entra no caminho dos malvados, e nem junto aos zombadores vai se sentar, mas encontra seu prazer na lei de Deus, e a medita dia e noite sem cessar. Repare, o salmista vai dizer para a gente hoje: feliz é aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos. Os conselhos dos perversos, a gente sabe que é todo aquele conselho: para que tanta reza, para que tu se matar para ficar rezando, para que tu se matar para ficar rezando com quem não quer, com as pessoas que não querem. Isso é conselho perverso. Só para que ir para a igreja todo domingo, para que isso, para que aquilo. Isso é conselho perverso. Gente, a gente tem que evangelizar. Quanto mais as pessoas não querem, aí que a gente tem que evangelizar mais. Por quê? Para mostrar sua fidelidade, sua fé em Deus. Aí vem aqui dizer assim: que não entre no caminho dos malvados. Os malvados são o quê? As pessoas que matam, roubam. Aí vem matar aqui, às vezes matar com palavras, nem só com físico, mas com palavras, matar a outra pessoa com atitudes. Isso tem vários contextos, os malvados. Então, gente, não podemos entrar no caminho dos malvados, porque eles, as pessoas, tem muitas pessoas hoje em dia, só se encontram para falar mal dos outros, só se encontram para criticar os outros, para falar sobre profanar Deus, nada que agrada a Deus. Então, nem junto aos zombadores vai se sentar. Os zombadores é aqueles que, por exemplo, eu estou aqui pregando. Quantos não tem aí no meu canal aí que zomba? Vocês acham que não tem, não? Tem muitos que zombam. Mas eu não vou parar de evangelizar porque esses zombam. Não vou parar. Por quê? Porque eu não sou perfeito, eu sou pecador. Veja bem, Jesus, o próprio Deus, desceu do céu, sem pecado, sem mancha, não fez nada de errado. Foi zombado, foi cuspido, foi chicoteado e morto. E eu? Porque eu não posso ser zombado. Fica a pergunta. Por que a gente não quer ser nem zombado? Isso é normal. Isso é normal. Feliz aquele que é zombado, que fala de Deus. Porque o reino do céu são deles. Por isso que eu me alegro. Tem hora que eu fico meio triste, mas volto ao evangelho da minha mente e aí eu lembro. Se alegre. Feliz é você que é zombado por causa do evangelho. Gente, vocês que querem levar a santidade a sério, vocês vão achar zombaria muitas vezes no caminho de vocês. Mas você não pode parar por aí. Pelo contrário, você tem que continuar firme. Porque essas pessoas que zombam, elas não têm Cristo. Elas estão ainda ao encontro de Cristo, mas não têm Cristo. Evangelizem. Tem 10 que zombam de você, mas tem uma alma ali que está precisando daquela palavra sua que você falou. Por isso que eu não paro de evangelizar. Porque eu não fiz o canal para agradar todo mundo. Não fiz o canal para agradar todo mundo. Eu fiz o canal para agradar as pessoas que estão necessitando daquela palavra amiga, do conforto de Deus, da evangelização. Não pense você aqui, porque às vezes a gente tem comentário ruim no meu canal, porque o próprio TikTok não deixa. Mas se fosse o caso, o TikTok deixar, você ia ver. Ou até, vou dizer assim, a plataforma, qual for a plataforma vizinha,
deixasse, ia ter uns comentários maldosos. Mas só que a gente não pode parar. Feliz aquele que não zomba de Deus, não senta no meio do perverso, não anda no caminho dos malvados, mas encontra prazer na lei de Deus e medita dia e noite sem cessar. Pode ver que quando a gente se afasta desses tipos de pessoas, eu me afastei desse tipo de pessoas aqui, ó. Perversos, caminhos malvados, zombadores, eu me afastei deles. Mas isso não quer dizer que eu também ofendo a Deus, que eu não pego pecado mortal. Isso não quer dizer isso. Sempre quando eu pego pecado mortal, eu procuro me confessar. Até porque a nossa caminhada é feita disso, de cair e levantar, de cair e levantar. Mas quando você evita esse tipo de coisa, você vai ver que você vai crescer na virtude, você vai crescer no patamar no espiritual, você vai crescer, vou dizer assim, você já mais perto de Deus. Eu não sei se vocês lembram que eu falei da escada. Para a gente chegar até Deus é uma escada. Não sei se vocês lembram aí, tem um conteúdo aí, vocês podem pesquisar. E vocês vão ver a escada. Então, quando você larga de um caminho perverso, os malvados, os zombadores, você está subindo a escada, porque você largou os pecados de lado. Então você está subindo a escada, legal. E aí você medita dia e noite. O que é meditar dia e noite? Às vezes você vai dormir e reza, ou agradece a Deus. Isso é meditação. Você compartilha o Evangelho, compartilha algo na sua plataforma, que você tem um canal, você compartilha. Você está evangelizando ali. Não importa o momento e a hora. Você está evangelizando. Por quê? Porque sempre tem uma pessoa, duas ou três, que está precisando daquela palavra. Aí chega mesmo naquela hora. Quando vai passar o vídeo, passa aquele conteúdo que você colocou, que você compartilhou. Então aquilo ali vai preencher a pessoa, vai alegar a pessoa. Às vezes, muitas vezes a pessoa está em estado de morte, mas por causa daquela palavra, aquele vídeo que você colocou, aquela frase, aquela pessoa já vai desistir daquilo. Então Deus usa a gente em vários contextos. Em vários contextos. Aí continuando. És que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as folhas vão murchar. És que tudo que ele faz vai prosperar. Então, essa pessoa, que está dizendo aqui, que é semelhante a uma árvore, que à beira do torrente que está plantada, essa árvore é aquela pessoa que encontra seu prazer na lei de Deus e a medita de noite sem cessar. Então é essa árvore aqui. Por que essa árvore aqui? Porque ele não vai estar preocupado com bens materiais, com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Não vai estar preocupado, senão vai estar preocupado com almas. Vai rezar, vai evangelizar no preciso. E aí vai ser plantada. É como se você fosse uma árvore, fosse plantada no rio, beira do rio. Vai dar seus frutos no tempo certo e jamais suas folhas vão murchar. É que tudo que ele faz prospera. Por que prospera? Porque está perto de Deus, está perto de Jesus. Você acha que Jesus vai deixar uma pessoa que está querendo fazer fiel a ele, ser fiel a ele, tentando evangelizar, lendo, meditando dia e noite? Você acha que Deus vai deixar essa pessoa jogar fora, gente? Não vai, não. Vamos parar para pensar e meditar as coisas. Se a gente quer mal, um filho da gente pede a comida, a gente dá uma coisa boa aos nossos filhos, a gente é mal, é pecador. Deus que é santo, é misericordioso, é um amor que a gente não podemos, um amor sem limite. Vocês acham que Deus vai deixar uma pessoa que medita seu evangelho, que quer viver dia e noite
caia. Não. Ele quer que a pessoa prospere. Muitas das vezes a pessoa nem quer prosperar, mas Deus quer que você prospere. Quando a gente se encontra, um encontro pessoal com Cristo, um encontro pessoal é aquele encontro que você tem certeza que ele existe, tem sua fé, e aí você nada mais importa. Por quê? Porque Jesus arrastou sua alma. Quando Jesus pega essa pessoa, o Espírito Santo pega essa pessoa, ela não tem mais olhar fixo no mundo ao seu redor. Não. O olhar dele agora é diferente. É o olhar do céu. O foco é o céu. Não só para aquela pessoa, mas sim para as pessoas ao seu redor. O máximo de pessoas que ele puder levar ao céu. Não vai pensar mais em bens materiais. Esquece de materiais. Não é que não vai usar. Vai usar. Mas o pensamento dessa pessoa, quando tem um encontro pessoal com Cristo, é o céu. É por isso que essa pessoa tem licenciado, medita o Evangelho. Ele lê o Evangelho, mas ele medita. Por quê? Porque ele precisa prestar atenção no que Deus quer falar com ele naquele dia, naquele lugar, naquele momento. É claro que tem um momento que Deus se retira das pessoas, da gente, para ver se você realmente está firme na fé. É o momento de escuridão. É o deserto chamado. O deserto é onde a gente vai se ver, se olhar, onde a gente está errando, está pecando, onde a gente nossas fraquezas, nossa dificuldade, quem a gente ofendeu, quem a gente fez mal. É esse deserto. Quando as pessoas te machucam, te maltratam, e você perdoa. E o perdoar aqui não é você vai esquecer aquilo mal que a pessoa te fez. Você vai lembrar, mas aqui não vai fazer mal nenhum, raiva nenhuma para a pessoa. Você perdoa para a pessoa. Agora, quando você medita uma coisa que o outro fez mal, qualquer uma pessoa te fez mal, e você vem na sua lembrança, e você tem raiva para a pessoa, não quer contra a pessoa, você está com rancor ainda. Você não perdoa para a pessoa. Então, perdoar não é que você vai esquecer o problema, é que você vai lembrar, quando você lembrar, você vai dizer, normal, passou. Então, você perdoou aquilo. E você vai ter prosperidade na vida. Eu não vou dizer aqui saúde para você, porque Deus às vezes vai deixar uma coisa acontecer com você, para ver se você é firme na fé ainda, na sua caminhada. Ou se você não está só de fachada. Porque muitas vezes ele dá saúde, sim. Ele dá saúde. Mas muitas das vezes o inimigo quer te destruir, mas ele não te consegue. Ele adoece você e alguém da sua família. Para poder te derrubar na fé. Na caminhada de Cristo. É porque Deus deixa acontecer isso. Não é para te fazer mal, para você cair, não. É para você se tornar mais forte ali. Porque às vezes você pensa que você evangelizar é só estar aqui e voltar. Estar aqui na igreja. Evangelizar, muitas vezes você que está em cima de uma cama e entrega a sua doença para a igreja, os padres, o sofrimento dos padres, da igreja, do Papa, dos bispos. Você está sendo mais santo do que uma pessoa que está evangelizando, falando a palavra aqui. Vamos ser mais santo do que eu estou aqui evangelizando para você. Porque você está se tornando sua dor, seu sofrimento, o sofrimento daquelas pessoas, daquelas comunidades, daquele padre, daquele bispo, daquele papa. Então você está sendo mais santo do que a própria eu estou aqui falando para você. Vamos continuar. Mais bem, outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais às palhas secas, espalhada e dispersada pelo vento. Por Deus vinga o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados ele eleva a morte. E essa morte aqui não é morte só física, é a morte espiritual, é a morte na vida eterna, é a morte que diz assim, é o inferno. A morte aqui é o inferno, Deus está falando. A mesa dos pecadores, dos perversos, dos zombadores.
dos malvados é a morte física e a morte eterna. Veja que fala na Bíblia a vida eterna e tem morte eterna. É as pessoas que zombam do Evangelho, que zombam de Deus, que zombam de você, que zombam de mim, que evangelizam. Eu sei que tem muitas pessoas lá no meu canal também que estão aí para curiosidade e para zombar. Não sei disso. Não está para dizer assim, ele prega bonito, ele fala bonito. Muitos deles estão aí ouvindo a pregação para sair falando de mim. Fulano de tal, ciclano. Entende? Mas eu não estou nem aí para as pessoas. Eu tenho que preocupar você que quer seguir o Evangelho. Você que quer viver a vida eterna. Você que está preocupado com o que eu falo e que está por em prática. É isso que eu tenho que ligar para vocês. As pessoas que estão no meu canal para criticar, zombar, falar mal de mim, esses são o caminho dos zombadores. Esses são os caminhos zombadores. Porque estão zombando de um profeta. Por que eu digo profeta? Porque eu sou profeta, você é um profeta. Qualquer um de nós é um profeta. Falou em Jesus Cristo. Anunciou o Evangelho, são todos profetas. Profeta, gente, não é só aquele do passado, não. É hoje. Todas as pessoas que falam de Jesus Cristo, que vêm do Evangelho, são profetas. E muitos canais, famosos ou não, sempre vai ter pessoas desse jeito, que está no canal para curiosidade, para debochear e zombar das pessoas que estão evangelizando. Sempre tem. Você que está aí e é um desses, se convirta quando é tempo. Veja que o salmista foi diretamente para você que zomba das coisas e das pessoas que levam o Evangelho. Gente, pode ser feio ou bonito. Isso não tem nada a ver. A gente não pode estar chiando do próximo que está evangelizando. Não podemos estar zombando de santidade dos outros. Você que zomba, você está aprendendo que vai passar nisso? Não vai passar nisso, não. Porque quem luta contra essas pessoas que querem ver a santidade, não é aquela pessoa, não. É o próprio Deus. É o próprio Jesus Cristo que combate essas pessoas. É o próprio Jesus, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz com que essas pessoas paguem tudo que faz com os profetas. Então, vamos ser aquela árvore plantada na beira da torrente, no rio. Vamos ser essa árvore onde damos muito fruto. Você que não se converteu, tem que se converter o máximo enquanto é tempo, porque você só pode se converter enquanto você está vivo. Porque se você morrer, não tem mais conversão. Pode celebrar 50 ou 100 missas para você. Não tem mais salvação. Muita gente, quando morre, vamos rezar para fulano, vamos fazer uma missa, observar uma missa para fulano, vamos rezar para fulano ir para o céu, está no céu. A pessoa viveu a vida inteira longe de Cristo. Perdeu missas e missas. Às vezes até tirava do padre. São barra dos padres e dos ministros de igreja. Aí quando morreu, a família quer aquela pessoa, quer que os outros rezem por ele para ir para o céu. Ô minha filha, ou meu filho, não vai. Quem te leva ao céu ou ao inferno não é ninguém, é você mesmo. Por que eu digo isso? Porque eu estou tentando ir para lá, para o céu. Se eu morrer aqui agora, eu não saberia se eu vou para o céu ou para o inferno, eu não saberia disso. Mas eu fiz a caminhada, eu tenho uma caminhada na igreja. Pequena ou grande eu tenho.
Aí vai celebrar uma missa na minha intenção. Aquela missa vai valer se eu for para o purgatório. Aquela missa vai valer para mim, celebrada. Agora, se eu não fui para o purgatório, não vale nada. Vai servir para que as pessoas estão no purgatório. Por quê? Porque a minha santidade, quem me leva para o céu é eu mesmo. E quem me leva para o inferno é eu mesmo. Por quê? Porque eu escolhi ou o caminho do céu ou o caminho do inferno. Aí, quando eu morrer, vai ter lá a caminhada onde você mais frequentou, onde você mais fez de bem. Se você fez umas coisas boas, evangelizou, fez coisas boas, vai para o céu. Vai para o purgatório, vai pagar os seus pecados, o purgatório vai para o céu. Agora, se você só viveu em farra, em festa, em putaria, em tudo que é coisa, e não foi para a igreja, não quis rezar, não quis contar com Deus, aí quando você morreu, você quer ir para o céu? Sabendo que você não conhece Deus, não conheceu Jesus Cristo aqui na terra, você quer ir para o céu. Por causa de uma missa que no dia que você morrer, vai ser celebrada. Não vai. É claro que eu não sou Deus. Escute bem, eu não sou Deus. Só que eu sou escolhido, porque o que eu falo aqui não é eu que falo, é o Espírito Santo me usando para falar para vocês. Vocês entendam isso. O Espírito Santo vai chegar aqui, eu estava com vocês aqui, e vai falar para vocês tudo, não. Ele vai usar pessoas. Ou feio ou bonito, ele vai usar aquelas pessoas. Não pense você que você vai ver Jesus aqui, descer da cruz aqui, e vai pregar para vocês aqui, não. Até porque se ele fizesse isso, vocês ou eu mesmo, nós ia ser o próprio nós que ia xingar, que ia maltratar ele com palavras, com atitudes de zombaria. Por que eu digo isso? Porque, gente, naquele tempo não era diferente de hoje. Hoje está pior do que aquele tempo. Porque hoje você está falando, evangelizando, dando seu sangue, não sangue físico, mas seu sangue espiritual, suas dores espiritual. E as pessoas não estão nem aí. Vocês acham que Jesus Cristo viesse aqui em pessoa, você ia tratar do mesmo jeito? Ah, Jesus, brincava. Jesus está dentro de sua casa, Jesus está dentro do seu lar, Jesus está dentro do seu vizinho, Jesus é seu parente. Jesus é ele. O que você está fazendo com seu parente, seu vizinho, com as pessoas ao seu redor? Jesus é ele. Sabe que Jesus esse aqui está aqui pegado aqui na cruz? Aqui está a imagem dele. Vocês estão vendo? Aqui é a imagem de Jesus. Mas Jesus não está aqui não. Está aqui a imagem dele. Para não lembrar que ele morreu na cruz. Mas Jesus está aqui. Está aí com você. Jesus é você. Essa pessoa que está do seu lado, você é casado, que você vive junto, que você, seus filhos, Jesus é esse. Então, como você trata essas pessoas? Você está tratando Jesus. Aí vai responder sua pergunta. O que eu fazia se Jesus viesse aqui? Porque Jesus, aquela vez que quando veio, ele não veio, como você está vendo aqui, o histórico que ele teve, não. Ele veio uma pessoa comum, de carne e osso. E como foi que falaram? Não é o filho de José e de Maria, que nós conhecemos? É isso que você ia dizer. E aquele cara não é aquela pessoa, filho de fulano e ciclano? Por isso que pregar o Evangelho e entender o Evangelho não é fácil. Interpretar o Evangelho não é fácil. Precisa de meditação, oração e uma conexão espiritual muito forte para evangelizar, para saber. Porque eu não posso dizer aqui para você uma coisa sabendo que é diferente. Porque Jesus viesse aqui é diferente. Se eu estou pregando para vocês aqui, quantas pessoas aí não cheiam de mim? Não debocham, não faz chiada? Aqui é o próprio Jesus falando com você. Você às vezes vir falar com você essas coisas pessoalmente, não vai mesmo, por causa dos seus pecados, por causa do meio. Então tem os padres, que está celebrando a missa, que é o próprio Jesus, tem os catequistas, tem os ministros, que é o próprio Jesus falando para nós. É as pessoas, gente. Então, seja a árvore plantada na corrente, na beira onde passa a irrigação.
alimentação, nunca falta água. Ou seja, no nosso caso, nós temos que estar plantados na igreja, onde repassa as águas da fé, as palavras de Deus, onde nos preenche. Por isso que você não pode deixar de ir na missa domingo, na celebração domingo, você não pode deixar de, no máximo, se esforçar para rezar todos os dias, se esforçar para ler a leitura e estar meditando. Você tem que se esforçar, porque ali é a chorrada, ali é a corrente, é onde você vai se alimentar e vai dar o seu fruto. É ali, é aqui na igreja. Tem gente que fala, você não pode ir mais para a igreja, eu quero dizer assim. Se afasta dessas pessoas. Pessoas que falam para você que você tem que se afastar da igreja, não precisa sair para lá, se afaste dessas pessoas. Porque elas estão afastadas e querem afastar você. Louvado seja Jesus Cristo.